Falar de dólar, né? Você começou aí esse ano, cara, nominalmente, né? O dólar bateu Seis. o 6 e, enfim, teve até picos maiores, mas de fechamento, né? Uhum. 6,26. E aí, Abrão, qual a perspectiva? Então, ele ainda não fechou, né? Esse que é o ponto, porque no mercado financeiro você tem o contrato. São vários contratos que você assina e negocia ao longo do ano, ou, por exemplo, você faz o balanço das empresas com dólar de fechamento, ou resultado com dólar de fechamento. Então vai ser o último PETAX, o último câmbio negociado no último dia do ano. A média, né? Vai ser a média do PETAX. Então, esse contrato, ou dia 1º de janeiro, tem muitos contratos no comecinho de janeiro e finalzinho de dezembro. Ao mesmo tempo que a economia dá uma tranquilizada, as empresas estrangeiras, nessa época do ano, têm que remeter lucros e dividendos para o exterior, assim como empresas brasileiras no exterior poderiam remeter lucro, JBS, mas não vai. A JBS mantém o dinheiro dela lá fora, não traz para dentro. Né? Mas nessa época do ano, você tem movimentações atípicas. Quando dependendo de como elas são conduzidas, que é o caso dessa vez, diminui o volume, as pessoas entram de férias, já está saindo, está tudo bem e tal, cai a liquidez, vamos fazer uma bagunça no mercado? Vamos. Aí o pessoal começa a correr contra o Banco Central. Para isso tem a reserva, você não precisa puxar a taxa de juro de forma desproporcional para pegar especulador. Vende aí 10 bi, vende 5 bi, vende 3 bi, vende... Você vai vendendo e esperando passar esse período. Depois você compra de volta para manter o nível de reservas alto. Não pode ser a solução. O Banco Central puxou a taxa de juros, já puxou a taxa de juros, e está vendendo dólar. Esse dólar, na minha opinião, a 6,30 já foi a bagunça. O fundamento é 6. Olha, vai bater 6? Vai bater 6 o câmbio. Está tudo gravado aí, vocês vejam depois. Vai bater 6? Vai bater 6. Acima de 6 pode ir? Pode ir, mas aí já é bagunça. O fundamento, para mim, eu já falei para vocês, uma desvalorização do ano todo de 20% é grande. Acima de 20% de desvalorização real, isso não é num país que a inflação já está em 100%. Né? Um país que está com uma inflação de 5%, que é o caso do Brasil, 20% de desvalorização já é muito. E já foi, entendeu? Então, do 6 para o 6,30, para mim foi bagunça. Foi bagunça. Por fundamento, a gente vai continuar a ver nossa moeda perder valor? Lógico que vai. Então, mais uma previsão para 2025. Durante o ano de 2025, a gente verá o dólar bater R$7. Ou mais. E 20? Não, 20 não. Mas R$7, minha previsão é que vai bater R$7. E mais que 7? Pode ir? Pode. Mas 7 e pouquinho está de bom tamanho. Agora, no curto prazo, eu acredito que vai dar uma acalmada. Porque está acima, já rodou o que tinha que rodar. E aí eu acho que está na bagunça, no exagero. Não acho que vá despinguelar para 7 no primeiro trimestre, segundo trimestre. Acho que vai ficar aí 6,25, 6,5, de repente até pode ir até para baixo de 6. Não vai muito, não. Por quê? Porque quem está na presidência é o Lula. E o Lula é muito ruim. E se não for o Lula, vai ser o outro nome tão ruim quanto. Então, se é Lula, Bolsonaro, Lula... A única vez que a gente desvalorizou mais de 20% no ano foi com Paulo Guedes e o Bolsonaro. E não foi por causa da Covid, pode ver. Foi da cabeça do Paulo Guedes. Perdeu a eleição por causa disso. Agora, o que é importante ter em mente? O Brasil não vai ter uma moeda forte. O Brasil não vai ter uma população com poder aquisitivo alto nos próximos 10 anos. Nos próximos 10 anos, você pode ter ralis de alívio, momentos assim, o Lula morreu, foi reeleito e morreu. E quem vai ser o presidente por 3 anos e meio vai ser o Alckmin. Vai ter
nos primeiros meses vai ter um rally enorme. A moeda vai valorizar, o real vai valorizar, a bolsa vai subir. Depois a gente vai ver que o Alckmin é um cara super complicado. Tem suspeita dele, acusações dele de ser ladrão de merenda, ter roubado merenda. Né? Para começar, né? Um monte de outras coisas. O PCC, durante o período do Alckmin, cresceu e floresceu. Então, não vai resolver o Brasil com o Alckmin presidente. Mas, momentaneamente, você pode ter um rally de alívio. O PT é muito nefasto. E o que está acontecendo hoje, nesse momento? Você tem o que chama-se déficit gênio. Você tem um déficit público, e o déficit público é tão grande que ele tem que ser financiado por produtos importados. A demanda é tão grande do setor público que se acaba gerando um déficit também externo. A gente vai produzir 110 e vai consumir 120 automóveis. De onde vem esses 10 automóveis a mais de diferença que a gente não vai conseguir produzir? Vem do exterior. E aí o nosso déficit duplo. Você pode, através do câmbio, então se desvaloriza mais a moeda e aí fica mais competitivo exportar o nosso produto e a gente tem uma... Mas como você está aumentando muito o consumo do setor público, você não consegue. Você não consegue, tá? Então esse que é o déficit gênio. Você faz um déficit no setor público que gera também um déficit nas contas externas. Você começa a discutir hoje que o Brasil vai ficar insolvente. Então, no próximo ano, muito improvável que a gente tenha um problema de dominância fiscal, que é quando fala, não, o governo está com déficit de uma dívida tão grande que não vai me pagar. Mas no horizonte de 10 anos, a gente, seguindo essa tendência, vai ter, em algum momento, que discutir, olha, a dívida está tão grande que o setor público não vai conseguir pagar a gente. O resultado qual vai ser? Uma forte desvalorização e uma aceleração da inflação. Não vai ter confisco como foi na época do Collor. Eu duvido que tenha confisco como foi na época do Collor. Mas você pode ter uma inflação, se isso acontecer, chama-se dominância fiscal. A dívida é tão grande que ele não vai me pagar. Para de rolar a dívida toda encurta, e ele começa a emitir. Pode acontecer? Em 10 anos? Pode acontecer. Então, pode acontecer. Ok. Se vocês gostaram do tema, peçam. No mês de janeiro a gente vai ter momentos aí para falar de coisas que vocês têm interesse a isso. Vamos perguntar aqui, câmbio a R$7. Em 10 anos, se tiver dominância fiscal, o câmbio vai para 80. Tá? Pode ir para 80. Se tiver dominância fiscal, risco de dominância fiscal, 80%. Se não, vai para 25%, 30%. Tá? O Brasil vai continuar rodando. Eu vivi num período que tinha inflação alta. Não vai ter inflação de 1000%. Vai ser uma inflação alta, vai ser 40%, 50% ao ano. Você resolve toda a questão fiscal no Brasil. O Paulo Guedes gerou superávit primário com inflação. Chama-se imposto inflacionário. Imposto inflacionário. Tá? Então não vai ter uma inflação de 1000%. Pode ter uma inflação de 30%? Pode. 40%? Pode. No ano, assim, no cenário horroroso. Horroroso, pode. Estamos longe disso ainda, tá? Mr. Predictor, câmbio bate 7 o ano que vem? O que vocês acham, Mr. Predictor? Câmbio a 7 o ano que vem. Ask later, when the time is right. Falou para eu perguntar depois. Hoje não está num bom dia para saber isso. Só para dar uma perspectiva para o pessoal, que você falou, o pessoal fala assim, mas será que em 10 anos bate 80? Não sei o que lá. Eu tô pegando o gráfico aqui da Argentina, que o pessoal não consegue ver. Mas em 2014, era 16 pesos para $1. E agora, 2024, são 1.028 pesos para $1. Então, pessoal... É isso aí. Esse tipo de coisa aqui, eu não estou vendo a gente ter uma moeda, ter uma inflação como era
80% de inflação ao mês, 1000%, 2000% de inflação ao ano. Não, isso não, em 10 anos eu não consigo ver. Agora, isso daí que aconteceu na Argentina, 30% ao ano, 40% ao ano, é possível, sim. Se o Lula ficasse, foi reeleito e tal, é possível. O pessoal, o centrão está muito depravado. O centrão que manda, quem manda no Brasil é o centrão. Eles estão muito depravados. O termo é esse, é depravado. Depravado. Para pegar dinheiro público, para gastar, para um desespero muito grande. E o que está acontecendo com o Brasil é uma dinâmica populacional já ruim. A gente já não tem mais uma mão de obra capaz de gerar riqueza. Tanto é que você tem hoje um desemprego baixo, as pessoas têm dificuldade de buscar, contratar, a mão de obra no Brasil é cara e está produzindo. A gente não tem mais produto, né? Tirando o agronegócio e o minério, a gente está com muito pouco produto sendo feito no Brasil. A gente não tem produtos no Brasil que agreguem valor. Eu hoje acho que a gente precisa refundar a nação. Já falei isso para vocês. Tem que refundar a nação. Felisberto, eu vou responder com mais calma, mas não significa, depende do título que você comprar. Se tiver dominância fiscal, existe a questão do... Eu explico depois, mas se você tiver títulos do Tesouro Nacional indexados a IPCA, você está um pouco mais protegido nesse cenário. A tungada vem principalmente... O tombo vem principalmente de funcionário público, das pessoas aposentadas e que tem caderneta de poupança. Esses aí se ferram mais. Desculpa, esses aí... se ferram não é palavrão. Ferrado, né? Ferrado, cavalo. Breno Santos, 27,90. Abraham, presidente do BC assumindo. Espera-se redução do juro. Se ele reduzir o juro, despinguela. Se ele falar em reduzir o juro, compra o câmbio a 7 que tá barato, Na sua opinião, qual a tendência do dólar para os próximos meses? Como proteger o patrimônio? Eu já venho falando há algum tempo, né? Eu já venho falando isso já tem uns 4 anos já. Depende do momento, como proteger. Nesse momento, NTNB. Mas isso não é uma recomendação, é um palpite. Eu não estou sendo pago por isso, é simplesmente um educated guess, é um palpite. Se o presidente do Banco Central hoje falar em reduzir a taxa de juros, esse câmbio vai embora, O dólar vai dar um rally, ele não pode fazer uma marola, não pode nem querer inventar. Não está inventando, não. E a tendência do dólar, como você falou, próximos meses, vamos falar dos 2 meses, é acomodar. Eu não comprar, se você vai comprar hoje, eu não compraria hoje dólar, cara, porque eu acho que ele não vai subir. Talvez até recue um pouco, fique aí no 0 a 0, tal, e volte. Não vai. Tá? Minha opinião, assim, um cheiro, não vai dar uma explodida. Já foi. Vai dar uma cintada. E aonde vai acelerar de novo? Eu acho que vai acelerar o ano que vem. No segundo semestre. No segundo semestre do ano que vem, porque daí começa orçamento para o último ano de governo Lula, que tem eleição, o pessoal fica muito voraz. Palpite, tá? Sem compromisso. Palpite sem compromisso. Vamos perguntar para o Mr. Predictor. Mr. Predictor, põe o nome do cara mesmo? Qual é o nome do cara? Perdão. O Breno, ele está seguro mantendo o dinheiro dele no Brasil? Olha, fica tranquilo. Mr. Predictor falou, tá determinado que tá tudo bem, fique tranquilo. Mr. Predictor tá garantindo. Vamos lá?